A paz do Senhor, irmãos, tudo bem com vocês? Aqui é o pastor Adriano, estamos aqui novamente para comentar a nossa escola bíblica dominical, classe dos adultos, nesse terceiro trimestre de 2021, onde nós estamos com uma lição maravilhosa. Estamos estudando sobre os reis de Israel, falando sobre o plano de Deus para Israel em meio à infidelidade do seu povo. E hoje nós vamos estar estudando a lição de número 10. Já estamos aí nos aproximando do fim desse trimestre. Eu tenho certeza que tem sido um trimestre de bênção para você, de muito aprendizado, aonde o Senhor tem falado poderosamente conosco e tem nos ensinado, nos instruído, nos alertado, nos confortado, nos consolado através da sua poderosa palavra. Hoje nós vamos então estar falando sobre o cativeiro de Israel, a nação do norte, por causa da sua vasta idolatria, por causa do seu pecado, por causa de todos os seus atos que desagradavam assim o Senhor. Essa nação então tem um fim triste, um fim a qual não era da vontade do Senhor, um fim a qual não eram os planos de Deus para eles, mas por causa sim das suas ações, por causa das suas decisões, das suas atitudes, eles chegaram assim num fim tão triste e tão trágico. E hoje nós vamos estar falando sobre este fim. Antes de nós entrarmos aqui na nossa lição de número 10, é bom a gente lembrar, falar um pouco sobre Israel, sobre a história. A Bíblia nos diz que com a divisão do reino, Jorão e Jeroboão, ali agora um fica sendo rei de Israel, o outro fica sendo rei de Judá. E o reino de Israel, que começou ali com Jeroboão, a Bíblia ela vai dizer que teve ali ao todo 19 reis. E ela vai nos dizer que todos os reis fizeram mal aos olhos do Senhor. Então todos os reis a qual se levantou ali em Israel foram reis maus, reis que faziam aquilo que desagradava a Deus, e assim levando toda a nação a um declínio espiritual muito grande, a uma idolatria muito grande, a um afastamento de Deus muito grande. O seu primeiro rei, Jeroboão, como o seu último rei, que nós vamos comentar aqui na lição Oséias, esses 19 reis que tiveram, todos desagradaram ao Senhor, fazendo assim o que era mal aos olhos do Senhor, chegando assim a essa atitude a qual o Senhor teve que tomar, uma atitude ruim, mas assim também demonstrando o seu amor, porque o nosso Deus, Ele é justiça. Ele é justiça e a palavra do Senhor, ela prevalece para sempre. Deus é aquele que vela pela sua palavra para fazer a cumprir. Foram de 930 a.C. até o ano 722 a.C. que durou aí esse reinado, aproximadamente aí 209, 210 anos. E durante todo esse período, Deus foi aquele que levantou profetas. Profetas para estar exortando, profetas para estar falando com os reis, com os sacerdotes, falando ali com toda a nação, para que eles assim viessem se converter dos maus caminhos, para que viessem voltar a adorar o único Deus vivo e verdadeiro. E nenhum desses profetas assim teve audiência, nenhum desses profetas assim foi ouvido da forma a qual Deus queria e não trouxe assim para o povo de Israel o arrependimento necessário a qual Deus assim esperava. Lá na tribo do norte, em Israel, Deus levantou Elias, fez maravilhas e sinais através da vida desse profeta. Nós já vimos na nossa escola bíblica dominical desse trimestre. Deus levantou Eliseu, também fez sinais, maravilhas no meio do povo, no meio dos reis. Nós vimos também durante esse trimestre, Deus é aquele que levantou Oséias, Deus levantou Amós,
Deus sempre foi levantando alguém para estar falando sobre o comportamento a qual aquela nação estava, o que eles deveriam fazer para assim não viesse a ser destruído, para que assim então o Senhor viesse estar poupando e derramando assim todas as bênçãos na vida deles. Então é sobre este tema que nós vamos estar assim estudando neste dia. Fique comigo, vamos estudar a palavra de Deus, a Escola Bíblica Dominical, lição de número 10. Se você perdeu algumas de nossas lições, tem aqui os nossos cards, lá você vai ter acesso a todas as lições que nós gravamos nesse trimestre. É importante você ver todas as lições, assistir todas as lições desse trimestre, para você ter um entendimento de toda a revista e ser assim edificado na graça e no conhecimento do Senhor, aprendendo sobre esta história linda dos reis de Israel, dos reis de Judá, dos profetas maiores, dos profetas menores, tudo aquilo que o Senhor fez no meio da nação. Então vamos para a nossa Escola Bíblica Dominical, que tem o título O Cativeiro de Israel, o Reino do Norte. O nosso texto áureo, irmãos, está registrado no livro de Oséias, no capítulo 6, versículo 1, que nos diz assim: Vinde e tornemos para o Senhor, porque Ele despedaçou e nos sarará, fez a ferida e a ligará. Oséias então está exortando ali aquela nação para que viesse a tornar ao único e verdadeiro Deus. Ele está dizendo assim, olha, o Senhor despedaçou, mas o Senhor também sarará. O Senhor fez a ferida, mas também o Senhor a ligará. Mas para que isso então viesse a acontecer, era necessário que a nação de Israel viesse então novamente a buscar ao Senhor e fazer assim o que era bom, o que era agradável aos olhos do Senhor. Durante todo esse tempo, que foram aí aproximadamente 210 anos que eu falei aqui com os irmãos, a única coisa que Deus queria dessa nação era a obediência. Deus deixou a sua lei com Moisés, Deus deixou registrado tudo ali na lei, o que era necessário para que eles assim viessem estar fazendo. Ali tinha as bênçãos da obediência, se fosse obediente, tudo que iria acontecer com eles, mas também tinha ali um capítulo, ali também tinha registrado dentro dos ensinamentos ali de Moisés, o que o Senhor viria fazer com a desobediência. E esta nação, ela entrou por esse caminho de desobediência. E mesmo no caminho da desobediência, Deus a todo tempo foi aquele que foi falando com o seu povo, fazendo com que ele viesse retornar a ele, para que o mesmo Deus que despedaçou, ele também viesse a estar sarando. Amém? A verdade prática nos diz assim: Deus sempre adverte seu povo sobre os perigos da idolatria e suas terríveis consequências. Então Deus é aquele que sempre nos adverte sobre quando nós tomamos ali um comportamento, uma ação que vem desagradar o Senhor. Ele é aquele que sempre fala conosco, porque Ele nos corrige. E se Ele nos corrige é porque nós somos filhos dEle e Ele quer o melhor para nossas vidas. Aqui na nossa verdade prática está falando que o Senhor, Ele sempre adverte o seu povo sobre o perigo da idolatria. E a idolatria vai muito além, de estar apenas adorando ali imagem. Muitas pessoas têm no seu entendimento
que a idolatria ela está ligada somente à adoração de imagens. Não, a idolatria vai muito além disso. Deus é aquele que não divide o lugar dele com ninguém. Ele quer ser o centro, ele quer estar no centro da nossa vida. É por isso que ele vai dizer, olha, buscai primeiro, ele quer a primazia das nossas vidas. E quando nós colocamos algo na frente de Deus, quando nós colocamos algo como prioridade na nossa vida, a não ser o Senhor, isso se torna uma idolatria na nossa vida. Pode ser a internet, pode ser um videogame, pode ser um time de futebol, pode ser tantas coisas, um cantor, pode ser um pregador, pode ser alguém, pode ser uma imagem. Então o Senhor sempre vai nos advertir sobre a idolatria. E aquele que entra por esse caminho, a destruição, ela é certa. Vamos para a nossa leitura bíblica em classe, que está registrado no livro de 2 Reis, capítulo 17, versículo 1 ao 14, versículo 17 ao 20 e o versículo de número 29. Vem comigo no glória. Diz assim a palavra do Senhor. No ano do 10º de Acás, rei de Judá, começou a reinar Oséias, filho de Elá, e reinou sobre Israel em Samaria 9 anos, e fez o que era mal aos olhos do Senhor, contudo, não como os reis de Israel que foram antes dele. Contra ele subiu Salmaneser, rei da Síria, e Oséias ficou sendo servo dele e dava-lhes presentes. Porém o rei da Síria achou em Oséias conspiração, porque enviara mensageiros a Zo, rei do Egito, e não pagava presentes ao rei da Síria cada ano como dantes. Então o rei da Síria o encerrou e aprisionou na casa do cárcere, porque o rei da Síria subiu por toda a terra e veio até Samaria e a cercou 3 anos. No ano 9º de Oséias, o rei da Síria tomou a Samaria e transportou a Israel para a Síria, e fê-los habitar em Olá e em Ador, junto ao rio Gozã, e nas cidades dos Medos. E sucedeu assim, por os filhos de Israel pecarem contra o Senhor seu Deus, que os fizera subir da terra do Egito e debaixo da mão de Faraó, rei do Egito, e temeram aos outros deuses, e andaram nos estatutos das nações que o Senhor lançara fora de diante dos filhos de Israel, e nos costumes dos reis de Israel. E os filhos de Israel fizeram secretamente coisas que não eram retas contra o Senhor seu Deus, e edificaram altos em todas as suas cidades, desde a torre dos atalaias até a cidade forte, e levantaram estátuas, imagens do bosque, e em todos os altos outeiros e debaixo de todas as árvores verdes, e queimaram ali incenso em todos os altos, como as nações que o Senhor transportara de diante deles. E fizeram coisas ruins para provocarem a ira do Senhor, e serviram os ídolos dos quais o Senhor lhes dissera: não farei estas coisas. E o Senhor protestou a Israel e a Judá pelo ministério de todos os profetas e de todos os videntes, dizendo: convertei-vos de vossos maus caminhos e guardai os meus mandamentos e os meus estatutos, conforme toda a lei que ordenei a vossos pais e que eu vos enviei pelo ministério dos meus servos os profetas. Porém não deram ouvidos, antes endureceram a sua cerviz como a cerviz de seus pais, que não creram no Senhor seu Deus. Também fizeram passar pelo fogo a seus filhos e suas filhas, e deram-se a adivinhações, e criam em agouros, e venderam-se para fazer o que era mal aos olhos do Senhor, para o provocarem a ira. Pelo que o Senhor muito se indignou contra Israel, e tirou-se diante da tua face. Nada mais ficou, senão a tribo de Judá. Até Judá não guardou os mandamentos do Senhor seu Deus, antes andaram nos estatutos de Israel fizera, pelo que o Senhor rejeitou a toda a semente de Israel e os oprimiu,
e os deu nas mãos dos despojadores, até que os tirou de diante da sua presença. Porém, cada nação fez os seus deuses e os puseram nas casas dos altos, que os samaritanos fizeram, cada nação nas suas cidades, nas quais habitavam. O objetivo geral da nossa lição é compreender que as nossas transgressões nos afastam de Deus. Os objetivos específicos são 3. O primeiro é destacar as injustiças cometidas em Israel. O segundo é ressaltar a insistência de Israel no pecado da idolatria. E o terceiro é salientar o sincretismo em Samaria. Então vamos para o comentário da nossa lição que eu tenho certeza que já tem falado com você, já tem trazido um grande aprendizado para a sua vida. Deixe o seu like, marque o sininho de notificações, deixe o seu comentário, encaminhe essa lição para mais pessoas, para que possam sim alcançar mais vidas e ela venha ser bênção sim para muitas pessoas. A nossa introdução, ela vai nos dizer que o cativeiro de Israel ele começou ali com o reinado de Oséias. Quando Oséias ali estava reinando em Israel, então foi quando o rei da Síria se levantou e ali sitiou aquela cidade por causa de uma atitude, de Oséias pedindo ajuda, uma trama dele pedindo ajuda ali ao rei do Egito, parando de pagar os impostos e enviar os presentes. Então aquele rei ali da Síria, ele se indigna com a situação e ali setia todas as cidades fortes que tinham Israel, tomam ali todas as cidades e levam toda aquela nação cativa, se tornando assim uma nação que nunca mais se ergueu perante ali o Senhor. Durante os últimos 30 anos de Israel, o país foi acometido de muitas tragédias, injustiças e assassinatos, em razão de desprezarem e desobedecerem aos mandamentos de Deus. A nação israelita entrou em decadência política, social, econômica e religiosa. Então, durante essas últimas décadas, na história de Israel, ela foi acometida, de muitos desastres, muitas tragédias, fazendo com que a nação viesse a estar passando por uma decadência muito grande, uma decadência na esfera política, uma decadência social, uma decadência econômica e principalmente que levou toda essa decadência, uma decadência espiritual, uma decadência religiosa. O primeiro tópico vai nos dizer: Samaria é cercado pelo rei da Síria. Dentro do primeiro parágrafo, Israel sob o reinado de Jeroboão II. Então a Bíblia ela vai nos dizer que durante esse reinado de Jeroboão II foi um reinado onde Israel prosperou muito, onde Israel cresceu muito, onde Israel avançou muito, onde Israel conquistou muitas coisas. Mas diante dessas conquistas, diante desse crescimento que Israel teve, não fez com que o povo ali se voltasse para Deus, os reis ali se voltassem para o Senhor. Muito pelo contrário, todo esse crescimento que Israel teve ali durante o reinado de Jeroboão II aconteceu por causa de muita corrupção, muita injustiça social que ele estava ali praticando perante o povo. E Deus assim, ele vai advertir a Israel, advertir os reis, advertir toda a nação, levantando os profetas, Amós, profeta Oséias, para exortar sobre todos esses pecados, todas essas atitudes que estavam assim desobedecendo o Senhor. Então os períodos de prosperidade não fizeram o povo retornar a Deus para adorá-lo conforme a lei. Essa última leitura, ela retrata muito as nossas vidas. Muito bom é ressaltar
ressaltar esse ponto, porque quando nós estamos bem, quando está tudo indo bem, quando o celeiro está cheio, quando o carro está com gasolina, quando a casa é nova, quando o emprego é bom, quando nós estamos aqui em um período de prosperidade, nós temos uma facilidade muito grande de afastar de Deus. Nós esquecemos de Deus, nós paramos de buscar a Deus conforme Ele requer que nós venhamos fazer. E quando vem assim um momento de dificuldade, uma provação, uma luta, seja ela qual for a área da nossa vida, uma enfermidade, uma porta de emprego, um problema dentro da família, a gente se aproxima mais de Deus, a gente busca o Senhor e vamos recorrer a Deus, não porque o Senhor é Deus, pelo aquilo que Ele é, mas porque assim Ele pode estar ouvindo a nossa oração e estar respondendo e concedendo ali aquilo que nós necessitamos. Não é errado nós pedirmos a Deus, buscarmos ao Senhor quando estamos necessitados, mas é errado nós só buscarmos a Deus quando estamos passando por essa situação. Deus é aquele que nos quer que a todo momento nós venhamos estar na sua presença, louvando e exaltando o seu nome, andando nos seus caminhos, independentemente do que estejamos vivendo na nossa vida, seja dia ou seja noite, conforme o Salmo 1 vai nos ensinar. Medito na lei do Senhor de dia e de noite. Esse dia e noite pode representar muitas coisas na nossa vida. O dia, ele representa coisas boas. A noite vai representar tempos ruins. Então Israel, mesmo passando por essa prosperidade, não foi possível que eles viessem então a buscar o Senhor. E nós, como nós estamos buscando a Deus? Se você estiver passando por momentos difíceis, busque ao Senhor. Ele é poderoso para realizar o milagre que você precisa. Mas se você também estiver passando por um momento de bonança, seja grato ao Senhor. Busque mais ainda ao Senhor. Louve o nome do Senhor, porque é Ele que tem proporcionado esse tempo de bonança, de prosperidade na sua vida. Amém? Vamos para o parágrafo 2, que vai nos dizer sobre a traição do rei Oséias. Então o rei da Síria, Salmaneser, descobriu que Oséias, seu vassalo, o traíra a buscar apoio do Egito e interromper o pagamento dos tributos ao seu reino. Então Israel, ele já estava ali sobre o domínio. Israel já estava ali sobre o controle da Síria. Esse rei Salmaneser já estava ali de certa forma comandando ali todas as terras de Israel. Eles ali, para que estivessem em paz, não tivesse ali nenhuma guerra, não tivesse ali nenhum aumento de dificuldade para eles. O rei de Israel então pagava tributos, mandava presentes, tinha todo esse pagamento que era enviado de Israel para a Síria, para que assim eles pudessem estar ali em paz, os dois reinos. Mas a Bíblia vai dizer que este rei então da Síria, Salmaneser, ele descobre que o rei de Israel, Oséias, foi buscar ajuda lá no Egito. E além de ir no Egito buscar ajuda, ele parou de enviar ali os ouros, as pratas, parou de enviar os presentes, parou de pagar ali aquela quantia que ele deveria ter imposto, e assim isso trouxe uma revolta muito grande para esse rei da Síria, fazendo com que então ele viesse a encarcerar Oséias, a cercar a cidade de Samaria. Por um período de 3 anos eles ficaram ali em volta daquela cidade, que era uma cidade fortificada, uma cidade forte. E passado ali esses 3 anos, então eles invadem aquela cidade, saqueiam aquela cidade e levam ali aquele povo cativo. No parágrafo 3 vai nos dizer sobre a advertência dos profetas. Então o aumento da riqueza nacional, especialmente sobre o reinado de Jeroboão II, fez com que pequenos proprietários fossem expoliados pelos mais ricos,
até que se tornasse pobres e servos desses usurpadores. Então Deus ele vem levantar o profeta Amós, Deus ele vem levantar o profeta Oséias para condenar essas atitudes a qual ali o povo, os reis, de Israel, junto com os sacerdotes, junto com os príncipes, eles estavam tendo ali perante aqueles menos favorecidos, perante a massa da sociedade, a maior população que eles tinham ali, eram menos favorecidos, mais pobres, e eles estavam ali pesando sobre esta classe, e cada vez mais este pobre, ele estava se tornando assim mais pobre. E Deus ele veio condenar, Deus ele veio advertir esses reis através desses profetas, levantando eles para demonstrar que essas atitudes não estavam agradando ao Senhor. Então o Todo-Poderoso sempre abominou o sincretismo em Israel. Então havia ali dentro de Israel um sincretismo religioso. O que é isso? Eles, ao mesmo tempo que queriam adorar a Deus, eles também queriam adorar os deuses que eles tinham, os deuses no alto, Deus de prata, Deus de ouro, bezerro, todos os deuses ali que eles tinham, eles estavam juntando tudo ali em um só culto, em uma só adoração, e o nosso Deus, ele não divide a sua glória com ninguém. Deus, ele é único e ele requer exclusividade. E Deus, ele estava então condenando, abominando esse tipo de culto que eles estavam ali prestando. Ao mesmo tempo que queria agradar Baal, eles ali queriam agradar a Deus. Jesus vai falar sobre isso lá em Mateus, que não tem como agradar a dois senhores. Ou você vai agradar um e desagradar o outro, ou vai desagradar um e agradar o outro. Mas os dois você não tem como agradar. Nós temos que tomar a decisão em quem realmente nós vamos servir, se é a Deus ou se não é a Deus. Hoje nós estamos vivendo em tempos onde uma frase tem matado muitos cristãos e levado muitas igrejas a decadências, aonde nós estamos vendo esse sincretismo religioso dentro dos templos, aonde eles estão pregando assim, já não tem nada a ver. Esse não tem nada a ver tem afastado o Espírito Santo de dentro da igreja, tem afastado o Senhor de muitos cristãos, porque ao mesmo tempo que eles querem adorar o Senhor, para eles não tem nada a ver fazer práticas, cometer atos pecaminosos, a qual no entendimento deles, isso o Senhor, ele não se preocupa. Mas a minha Bíblia, a sua Bíblia, a palavra de Deus, ela não muda. O mesmo Deus que condenou o pecado no passado, ele condena hoje e condenará eternamente. A Bíblia, ela é atual, não precisa ser atualizada. E o que nela está dizendo que não é para nós fazermos, que desagrada ao Senhor, nós não devemos fazer, porque assim nós vamos estar adorando a Deus e adorando também os outros deuses minúsculos, a qual nós colocamos na nossa vida como adoração. O nosso tópico 2 vai nos dizer que os pecados do povo e sua queda. Então Deus levantou Amós, Deus levantou Oséias para estar então assim advertindo os pecados que aquela nação estava ali praticando. Tem uma história na vida de Oséias muito interessante, porque Deus vai pegar Oséias, vai falar para ele casar com uma prostituta, e através desse casamento, desse relacionamento, Deus vai demonstrar ali para aquela nação o relacionamento dele com Israel, mostrando que aquela mulher, com aquelas atitudes, ela representava ali Israel, que sempre estava fazendo ali o que era mal aos olhos do Senhor. Então esse casamento de Oséias com a mulher, com a sua esposa Gomer, ele vai representar ali uma forma de Deus mostrar para a nação como é que estava sendo o comportamento deles perante o Senhor.
aquela prostituição que aquela nação estava fazendo. Era o pecado de idolatria, representado ali através da vida de Gomer, na prostituição física dela. Todas as vezes que ela saía de casa, ela sim se prostituía, demonstrando assim que o povo de Israel estava saindo de casa, saindo de Deus, da presença de Deus, para satisfazer a sua carne, os seus desejos, e isso estava sim chegando mal aos olhos do Senhor. Deus deu para Oséias 3 filhos, e esses 3 filhos estavam representando ali, os nomes deles significavam o sentimento de Deus para com a sua nação. Aquilo que Deus estava pensando para aquela nação, a qual havia sido escolhida por Deus para ser próspera, ser abençoada, para conquistar muitas terras e ser firme para todo sempre. O primeiro filho, ele se chamava Jezreel, que significa Deus espalhou. O segundo filho, ele se chamava Lo-Ruama, desprezado. E o terceiro filho, Lo-Ami, não é o meu povo. Então vamos para o tópico 2, que vai dizer sobre os pecados do povo e sua queda. O primeiro parágrafo vai nos dizer sobre o terrível pecado da idolatria. Então, desde que o reino de Israel foi dividido, o norte se inclinou mais intensamente à idolatria do que o sul. Então, desde quando Jeroboão se tornou rei ali do norte, rei de Israel, ele já fez ali estátuas de ouro para que o povo ali pudesse estar adorando, para que ele não fossem mais ali em Jerusalém adorar no templo de Salomão o nome do Senhor. E desde Jeroboão então até Oséias, os 19 reis que passaram ali em Israel, como eu já comentei aqui com os irmãos, todos eles vieram estar inclinando para a idolatria. Então todos eles assim cometeram esse pecado de idolatria, um pecado que desagrada ao Senhor, que tanto o Senhor assim falou através dos profetas, falou ali através de Moisés, deixando a lei escrita, para que o seu povo não viesse assim estar cometendo. Mas isso não foi suficiente, porque todas as vezes que um rei se levantava e se inclinava para o mal, para fazer aquilo que era errado aos olhos do Senhor, a atitude daquele rei refletia em toda a sua nação. E toda a nação, assim então, ela estava vivendo em um momento de idolatria muito grande, esse pecado a qual fez com que eles viessem a se tornar escravos, perdendo assim a sua identidade e perdendo assim a sua pátria e a sua nação. Apesar do caos espiritual e rejeição de Israel, Deus queria salvar o povo. Foi então que o Senhor convocou o profeta Oséias para uma situação bastante estranha. Pediu que ele se casasse com uma prostituta e tivesse filhos com ela. Essa prostituta representaria a nação de Israel. Oséias cumpriu a ordem do Senhor e se casou com Gomer e teve 3 filhos. Cada filho que o profeta tinha com a prostituta mostrava a desaprovação divina com o povo de Israel. Deus colocou o casamento do profeta Oséias como uma lição prática da infidelidade do reino do norte. Então esse casamento de Oséias com essa mulher, Gomer, ele serviu, para Deus mostrar para o povo uma prática da infidelidade que eles estavam tendo ali perante o Senhor. Hoje se pode ver o mesmo padrão de vida imoral sempre que o povo de Deus se desvia da genuína dedicação ao Todo-Poderoso. Então hoje, quando alguém se desvia de uma vida moral perante o Senhor, é esse mesmo padrão imoral a qual ele está levando para a sua vida, vendo que a Bíblia ela traz muitos exemplos bons e exemplos ruins para nós. Os exemplos bons
estão aí para serem imitados, para que nós venhamos fazer igual. É uma receita de bolo, vamos dizer assim. Já está aqui a receita, aquilo que vai dar certo está aqui. É só nós fazermos conforme está escrito aqui na palavra do Senhor. Nós vamos ser bem-sucedidos, nós vamos ser abençoados pelo Senhor. E esses exemplos maus, a qual está registrado na palavra de Deus, são exemplos para que nós não venhamos fazer igual, porque se viermos a entrar pelos mesmos caminhos, o fim vai ser o mesmo, um fim trágico, um fim triste, um fim sem a salvação, um fim de uma tristeza eterna, longe do nosso Senhor. O segundo parágrafo nos diz assim: as outras causas do cativeiro. Então, além do pecado da idolatria, houve outros pecados também, a qual levou o povo a estar cometendo, e assim fez com que o Senhor viesse a estar levantando a Síria para levar o povo cativo. Os pecados relacionados à exploração e à indiferença para com o pobre foram duramente criticados pelos profetas. Percebe-se que tais iniquidades são colocadas em pé de igualdade com a idolatria. Amós 4:1 e 8:4 nos diz assim: ouve esta palavra, vós vacas de Bazã, que estais no monte de Samaria, que oprimos os pobres, que quebrantais necessitados. Ouve isto, vós que anelais o abatimento do necessitado e destruís os miseráveis da terra. Então Deus é aquele que levantou Oséias, Deus é aquele que levantou Amós, para estar o que? Apontando, mostrando para ele as outras causas, os outros pecados que também fizeram com que eles fossem levados assim cativos. No capítulo 4, versículo 6 de Oséias, é um versículo que eu gosto muito, que o Senhor vai dizer assim: o meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. Por ter rejeitado o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim. Visto que te esquecestes da lei de teu Deus, também eu me esquecerei de teus filhos. Olha o que Deus está falando com a nação ali através do profeta Amós. Ele está dizendo assim: olha, o povo está sendo destruído porque está faltando o conhecimento. E por eles terem rejeitado esse conhecimento, Deus assim destruiu o povo e esqueceu também dos teus filhos. Então os pecados ali que eles estavam praticando, além de trazer destruição para a vida deles, também trouxe destruição para os seus filhos. Também trouxe uma consequência muito grande para a vida dos teus filhos. Então não devemos nos apartar do conhecimento. Oséias também vai dizer no capítulo 6, o versículo 3, que nós devemos conhecer e prosseguir em conhecer o Senhor. Então eu conheço a Deus, você conhece a Deus, nós não devemos parar de conhecer, deixar de buscar o Senhor. Mas a nossa caminhada a todo tempo, nós temos que prosseguir conhecendo e buscando ao Senhor. Porque através do conhecimento, através da verdade, através da palavra de Deus, é que nós vamos estar cada dia mais firmado no Senhor, estar de pé na presença do Senhor, sem desviar para lado nenhum, firme, constante, sempre abundante. A palavra de Deus vai dizer: nós pecamos porque está faltando conhecimento da palavra. E o conhecimento, ele nos liberta, porque Jesus vai dizer: conhecereis a palavra, que é a verdade, é o conhecimento. E a verdade, que é a palavra, ela vai nos libertar da idolatria, desses outros pecados e de tantos outros que desagradam assim ao nome do Senhor. Nós somos libertos através do conhecimento da palavra de Deus. Deus também vai usar Amós, e Amós tem um versículo que
fala muito sobre este pecado, a qual o povo de Israel estava praticando, que também estava desagradando assim ao Senhor. Está lá em Amós, capítulo 8 e o versículo 5, que diz assim: quando passará a lua nova para que vendemos o grão, e o sábado para abrirmos os celeiros de trigo, diminuindo o efa e aumentando o ciclo, e procedendo desolamente com balanças enganosas, para comprarmos os pobres por dinheiro e os necessitados por um par de sapato, e depois venderemos as cascas do trigo. Olha o que esse povo estava fazendo. Eles estavam cada vez mais deixando a nação mais pobre, mais empobrecida. E essa nação ficando empobrecida, eles estavam comprando ali esses necessitados, comprando esses pobres por um dinheiro, e os outros que estavam mais necessitados, ainda trocando eles até por par de sapato. E além de tudo, estava pegando o refúgio, que era a casca do trigo, e estavam vendendo ali para tirar proveito. Então Amós, ele também vai condenar esses pecados. E é interessante que ele vai dizer no seu livro, na sua palavra, ele vai destacar ali que ele não era profeta, não era filho de profeta, mas ele era das regiões ali de Tecoa, cuidador de boi, cuidador de figo, plantador de figo. E mesmo assim o Senhor foi aquele que tirou ali ele da tribo de Judá, do meio da sua família, para apontar o pecado lá da tribo do norte, lá em Israel, para mostrar para eles que o que eles estavam ali cometendo estava desagradando o Senhor. E tudo que Deus falava através do profeta era para que viesse um temor ali no coração da nação, e eles assim viessem a estar se convertendo ao Deus verdadeiro. Mas nem o profeta, nem uma visão, nem um mover de Deus, um milagre sobrenatural do Senhor ali dentro daquela nação foi suficiente para que assim eles viessem se converter de todo o coração. Amém? Estamos chegando aí no final da nossa lição. Já vamos para o tópico 3 da nossa lição. Se Deus já tem falado com você, tem sido bênção para a sua vida esta lição, deixe o seu like, o seu comentário, é muito importante para nós. Encaminhe esta aula para que mais pessoas venham ser alcançadas. Compartilhe esta aula para que mais pessoas assim venham ser alcançadas. Se inscreva assim no nosso canal, nos ajude a estar levando a palavra de Deus, divulgando aí a palavra do Senhor. Tópico 3. Vem comigo, gente. Vamos para o tópico 3, que vai nos dizer sobre os estrangeiros ocupam Samaria. O primeiro parágrafo vai nos dizer sobre a mistura de gente e o sincretismo religioso. Então, após o rei ali da Síria tomar a cidade de Samaria, tomar o reino do norte, tomar Israel, ele assim então começa a trazer povos de muitas outras as nações e fazer assim um reassentamento dentro de Israel, promovendo uma grande migração de povos de todos os lados, aonde eles estavam ali conquistando ali a terra. A Síria estava crescendo, uma potência muito grande naquela época, e dentro de Israel ali então ele começou a misturar aquela nacionalidade, começou a misturar aquele povo, fazendo com que eles viessem a entrar cada vez mais nesse sincretismo religioso, perdendo assim a sua identidade, e fazendo com que eles a cada vez mais estavam assim adorando a outros deuses. Então essa mistura de gente fez com que o povo de Israel, que restou em Samaria junto aos deportados de outras nações, tornasse a religião israelita ainda mais sincrética, né? Então isso foi uma das causas, né, que fez com que houvesse esta, vamos dizer assim, rincha, este
problema, né, entre a tribo do norte e a tribo do sul, entre Jerusalém e Samaria, entre os judeus e os samaritanos, aonde ali eles tinham todo um problema envolvendo os dois povos. Foi por causa desses acontecimentos, foi por causa sim dessa mistura que houve entre os povos. E assim os judeus já não mais tinham esta amizade com os samaritanos, a qual eles eram sim da mesma família, do mesmo pai que era Abraão, vieram ali de Davi, vieram ali sendo uma nação escolhida, um povo eleito, separado por Deus. O parágrafo 2 vai dizer sobre Jesus e os samaritanos. Jesus veio para os judeus, né? João vai dizer que Jesus veio para os seus e os seus os rejeitaram. Mas agora todo aquele, né, que aceitar a Jesus como seu Salvador, agora passa a se tornar ali da família de Deus. Então Jesus, ele vai tratar assim os samaritanos com muita atenção, dando muito carinho e muito amor ali para aquele povo, para aquele também era o povo de Deus. E ele vai demonstrar isso na passagem sobre a mulher samaritana, onde encontra com ele ali no poço de Jacó, e ele fala sobre a água viva, a água que desceu do céu, que aquele que beber dessa água nunca mais terá sede. Esta mulher então bebe desta água, encontra ali a salvação, volta para a sua terra, prega a Jesus, prepara o caminho, e quando ali Jesus chega, ele ali anuncia as boas novas da salvação. E Jesus também vai tratar com os samaritanos e os judeus ali, condenando ali os religiosos, aqueles que queriam cumprir a lei, mas somente na religiosidade, mas não no seu comportamento diário, mas somente na sua fala, no seu pregar. E ele vai tratar ali sobre a parábola do bom samaritano, falando ali que aquele homem que não tinha nada a ver com os judeus, que tinha uma rixa muito grande, mas ele teve compaixão daquele judeu que estava caindo, que estava ferido, que estava ali machucado, cuidou dele, levou para a estalagem, pagou o preço necessário ali para que ele viesse estar se recuperando e pudesse voltar são e salvo para a sua casa. Então o mestre quebrou paradigmas de religiosidade e espiritualidade ao se relacionar de forma amável e acolhedora com os samaritanos. A nossa conclusão vai nos dizer: não faltou advertência para que Israel abandonasse a idolatria e fosse poupado do cativeiro. Todavia, nada surtiu efeito. Cada vez mais a nação afundava em seus pecados. A maneira drástica, porém misericordiosa e amorosa de Deus retornar o seu povo ao aconchego do seu amor foi infelizmente conduzi-lo ao cativeiro e à dispersação. Que Deus nos ajude a atentarmos mais para a sua palavra, a fim de não colhermos os amargos frutos da desobediência. Esta foi a nossa lição de número 10, aonde nós tratamos aqui sobre o cativeiro de Israel, aonde nós falamos aqui sobre esse fim trágico desta nação. Que Deus possa falar mais ao seu coração. Meu muito obrigado por vocês estarem nos acompanhando nesse canal, acompanhando as lições da Escola Bíblica Dominical. Que Deus venha estar cada lição falando poderosamente ao seu coração. Deus abençoe a todos. Espero você então para a nossa próxima aula, a lição de número 11. Obrigado!